Então, bem-vindos a todos. Welcome everybody. For those who are English speakers, this is a session that's going to be in Portuguese. So if you know Portuguese, stick around. If not, you will be able to watch this session later on because we're going to add subtitles to it. So this is a edition in Portuguese. Então, bem-vindos a todos. Fernanda, eu passo a palavra para você. Desejo um ótimo diálogo. Qualquer coisa eu estou aqui, só escrever no private chat. Para os participantes, vou pedir só se vocês conseguem botar no mudo quando vocês não estiverem falando e quando forem falar, vocês podem tirar do mudo. É isso. Bom diálogo para vocês e até daqui a 1 hora. Bom dia, gente, que felicidade estar aqui. Quero agradecer muito ao Tales of Us por proporcionar essa experiência de diálogo entre nós. Quero agradecer a Cláudia, a Júlia, o Sérgio, a Sônia, o Carlos, por se proporem, se colocarem à disposição para a gente estar aqui hoje. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, que está assistindo agora, que vai assistir depois, pessoas aí ao redor do mundo. E, bom, para começar a gente fazer um esquenta, assim, antes de qualquer coisa, eu queria propor um check-in. E aí, eu tenho esse objeto aqui comigo, que é uma flauta de bambu. Eu mesma que fiz, eu mesma que colhi esse bambu, que tratei ele, que cortei, enfim, e fiz ele se transformar em uma flauta. E quando eu pego e transformo ele em uma flauta, eu digo que ele é uma flauta, certo? E aí as pessoas começam a enxergar ele com esse significado. Mas eu queria propor a cada um de vocês para trazer um novo significado para esse objeto. O que mais ele poderia ser, além de uma flauta? E aí eu queria pedir para cada um dar pelo menos um novo significado para ela. Vocês topam? Sim. Vamos lá. Uma bengala. Um pau de chuva. Um cetro. Um soprador para fogueira, para fogo. Um bastão que fala, que era um instrumento dos indígenas norte-americanos, de quando um tinha a palavra, ele segurava o bastão. Muito bom. Então, agora, em 3 segundos, a gente conseguiu encontrar, além do que ele nasceu para ser, que é uma flauta, foi o significado que eu dei para esse objeto, a gente conseguiu encontrar mais 5 significados. E eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje, que é de enxergar além do convencional, da gente aumentar o nosso repertório, de mudar as nossas perspectivas, de compreender que não existe um único caminho, uma verdade absoluta, um certo e um errado. A gente vai falar sobre aprendizagem baseada na experiência, que faz parte do meu trabalho há 10 anos. E pensar nessa aprendizagem baseada na experiência é sempre pensar que a gente precisa experienciar, diferentes formas de fazer, de ser no mundo, quando a gente está na escola, quando a gente está na faculdade, quando a gente está em curso, quando a gente está na nossa vida, porque, na verdade, a vida é uma escola. E, bom, eu queria setar aqui alguns lembretes de como vai funcionar o nosso diálogo, que, na verdade, não é uma discussão, A gente gosta de falar bastante isso, porque, na verdade, aqui não tem nenhum tipo de
de competição, de uma pessoa que vai ganhar. Inclusive, eu vou colocar uma pergunta aqui, eu não tenho nenhuma pretensão de que essa pergunta seja respondida como se a gente fosse trazer uma solução para ela. A ideia aqui é realmente da gente conversar, é um espaço colaborativo, horizontal, democrático, né? Então, é da gente criar um fluxo mesmo entre nós. E é até muito interessante de realmente ver o quanto, às vezes, é difícil quando, nossa, não tem nada ensaiado aqui, né? É óbvio que eu me preparei com uma pergunta para vocês, mas eu não conheço, né? A maioria de vocês que estão aqui, a gente se conheceu agora, vocês não sabem qual é a pergunta que eu vou colocar, então não tem nada ensaiado. A ideia é da gente criar esse espaço autêntico, genuíno, natural. E é isso que eu espero que a gente, né, crie aqui. E aí também gostaria de trazer assim como a gente pode se colocar aqui. Então, minhas humildes dicas assim falem com o coração de vocês, né? Inclusive a gente vai falar muito sobre esse não racional e mergulhar dentro das nossas, né, do que a gente está sentindo no momento. Então, fale com o coração. Quando vocês estiverem falando, né, como vocês gostariam de ser escutados, né? Então, sempre quando a gente vai conversar com alguém, é muito importante da gente também entender como a gente gostaria de ser escutado. Então, escutar como a gente gostaria de ser escutado, eu acho que é importante. E sempre pensar que a gente está num coletivo e que é muito legal poder escutar cada um de vocês, né? Cada uma de vocês. Então, sempre a gente usa muito isso lá na escola que eu trabalho, que é a perestroika, que é o passa-bola, que é você, né, falar aquilo que você tem para falar, também, né, vai falando, não tem problema. O fluxo não é para ser interrompido, mas pensar que existem outras pessoas também que estão aqui para poder conversar e a gente quer escutar todo mundo. A gente vai usar a técnica que o Tales of Us usa, né, de passar a palavra, de pegar a palavra e de devolver a palavra. Então, quando eu quero falar, eu pego a palavra, aí eu falo, e quando eu termino, eu devolvo essa energia para o grupo, e aí outra pessoa pode ficar à vontade para falar. Às vezes a pessoa está falando uma coisa e você te dá um insight, alguma coisa, e você anima e você pega a palavra, não tem problema. Aquela outra pessoa termina de falar e logo depois a gente já sabe que você tá ali, é o próximo. Certo? Todo mundo bem? Bom, então, eu vou começar aqui contando uma história para vocês, né, para a gente poder entrar no clima do que a gente vai falar hoje, e eu vou contar uma história para vocês sobre o bambu, já que, né, eu tenho essa flauta aqui, tenho uma relação com essa planta. O bambu, ele é uma planta que é uma lição de sabedoria para os chineses. E porque ela é uma planta, né, uma árvore firme, mas ela não é rígida. Ela é elegante, pelo menos na minha opinião, super elegante, mas ela não é chamativa. Ela é altiva, ela é ilustre, né? Mas ela não é arrogante. E ela quando um vendaval passa, quando um vento passa, ela se curva para esse vendaval passar, né? Ela não fica ali firme. Ela traz um movimento, espera aquilo passar e aí ela se levanta novamente. E o bambu, ele é bem peculiar. Quando a gente vai plantar uma semente de bambu, ela demora 5 anos para se apresentar externamente. Durante 5 anos, ela cresce as suas raízes e ela fica ali trabalhando embaixo da terra para daí depois ela crescer. Então, eu acho que só isso já mostra o quanto ela é uma planta que tem muita coisa a nos ensinar. E eu falando assim para vocês, eu acho que vocês conseguiram, talvez, entender o que é o bambu, certo? Vocês conseguiram compreender? Beleza. Mas agora eu vou convidar vocês, rapidamente,
para vocês sentirem o que é o bambu, mais do que compreender aqui na mente de vocês. Então, eu vou pedir para a gente ficar de pé, por favor. E aí a gente vai ficar de pé, e aí eu vou botar a câmera aqui para o meu próprio pé, para vocês conseguirem olhar, tá? E aí a gente fica firme no chão, coloca seus pés bem firme no chão mesmo, tá, gente? Vai sentindo esse peso do corpo de vocês, mas bem concentrado com seus dedos, assim. E aí fica, né, com o seu corpo ereto, e aí dá uma mexidinha nos dedos assim, sem tirar o pé no chão. E vai sentindo essa sua raiz. Como que ela tá nesse momento de hoje? E aí dá uma mexidinha assim com o joelho e vai alocando bem os seus pés no chão. Aí agora eu vou pedir para vocês irem como se vocês se jogassem um pouquinho para frente, mas sem tirar o dedo do chão, só o calcanhar. Como que é ir um pouco para frente? Se equilibrar. Só nos seus dedos. Aí volta. Agora vai para trás. Só segurando o calcanhar e bota os dedos para cima. Como que é cair um pouco para trás, mas sem cair? Que força que é essa que não deixa você ir para trás? Aí agora você coloca os seus pés no chão de novo. E aí eu vou pedir para vocês colocarem um pé na frente do outro. Tipo retinho, fazendo uma linha. Eu acho que dá para ver meu pé aqui. Coloca um pé na frente do outro. Se concentra. E fecha. Quando você sentir que você está firme no chão, você fecha o seu olho. E não tem problema se você balancear, não. Vai sentindo esse equilíbrio. Abre o olho se você cair, não tem problema. Vai só sentindo esse equilíbrio. Agora, carinhosamente, você volta com seu outro pé e coloca o outro na frente. E quando você se sentir estável, você fecha o seu olho. E agora, delicadamente, a gente pode voltar para a nossa raiz. Eu convido a gente a sentar de volta. E eu abro o nosso espaço, né, o nosso diálogo, fazendo uma pergunta para nós, que é uma pergunta que... Como a gente consegue propor uma educação que vai além do conhecimento intelectual, que vai além da racionalidade e que toca verdadeiramente o coração das pessoas? E com esse som,
gente começa o nosso papo. Bom, estou me familiarizando aqui com a metodologia do pegar a palavra, não sei se eu fiz certo, mas eu acho que adorei o questionamento, assim, a pergunta que você traz, acho que, e a forma como você trouxe muito, acho que a forma como você traz a pergunta é um pouco sobre, não uma resposta, né, porque a gente falou aqui de não ter uma resposta específica, mas pelo menos responde muito, assim, a muitas coisas que eu penso em relação a isso, que é justamente para a gente, eu acho, ir além do intelectual, e sentir no coração, estimular os sentidos, né, sentidos, o máximo de sentidos que a gente conseguir, a audição, né, o tato, enfim, todas as, né, e você fez isso, assim, de certa forma, na medida que traz o bambu, que coloca um som, que convida a gente a fechar os olhos, a sentir no nosso corpo, e acho interessantíssimo, assim, acho que essa é uma das premissas básicas para a gente conseguir fixar algum tipo de conteúdo na cabeça das pessoas e tocar o coração delas, ir muito além do mental e muito além da cabeça, né? E de fato acessar ou tentar acessar o coração, o corpo, os sentidos. Então me veio bastante isso na cabeça, assim, num primeiro momento. Opa. Eu vou pegar aqui a palavra só porque eu gostaria também que, antes de vocês vocês podem falar o seu nome, assim, e um pouco, não precisa ser muito, mas o que você faz, com o que você trabalha, para a gente também, para todo mundo saber quem está aqui hoje. Vai lá, isso. Já que eu comecei a falar, vou fazer o rabicho aqui, né? Então, bom, eu trabalhei mais de 20 anos no mercado de comunicação e hoje trabalho com educação. Trabalho numa escola chamada Perestroika, uma escola de metodologias criativas, e também sou cofundadora, junto com a Fê Bafa, uma outra escola que chama Elevador, que é uma escola transporte. Então, hoje a minha vida ela é totalmente voltada a entregar, a criar enfim, experiências para as pessoas, para que elas consigam ter um bom aproveitamento, assim, do conteúdo e ter uma aprendizagem que toca o coração das pessoas. Então, por isso que acho que eu adorei a pergunta, assim. Então, Carlos Lagoeiro, minha vida toda dedicada ao teatro. Tem 45 anos que eu trabalho com teatro. Teatro para gente grande, teatro para gente pequena. E com o teatro, muita coisa adentrando o espaço da educação, né? Utilizando o teatro como uma ferramenta, enfim, processos criativos e transformadores, vamos dizer assim. Eu acho que é uma pergunta ou uma colocação que se faz, Fernanda, né? As letras estão tão pequenininhas que eu não estou conseguindo ver direito. É, Fernanda. Ela dá uma dor, viu? É meio dolorosa essa questão, viu? Porque eu acho que na estrutura de educação que a gente tem, né? Não digo somente a educação pública, mas essa estrutura dentro de escola, é muito difícil, às vezes, você quebrar o padrão
normal, entre aspas, né? E adentrar com processos que partem dessa outra metodologia, que é a metodologia do coração, vamos dizer assim, a metodologia do sentir, né? A coisa está muito concentrada na cabeça, no ratio. E aí a gente esquece essa outra forma essa outra inteligência, que é a inteligência que vem da emoção, do coração, etc. Ela me dá um pouco de dor, sabe como é que é? Assim, embora eu acho que o caminho deve ser muito esse aí, da gente buscar essas outras formas e tentar criar nas estruturas que a gente tem, quer dizer, vocês duas, né, criaram essa escola perestroika, né, elevador também. Isso já é uma posição muito legal, né, porque você é criadora desse espaço, né. Então você pode também, talvez, ter uma influência muito grande nesse tipo de coisa, né? Não sei se mas eu estou entregando aqui. Cadê minha mão? Minha mão está do lado de cá. Eita, aqui. Olá, eu sou Sérgio Carvalho, né? Trabalho com audiovisual, moro no Acre há quase 20 anos, na Amazônia, 18 anos. Tive agora recentemente com o Carlos, com a Cláudia, na produção de um festival indígena em Amsterdã, que foi lindo. Trabalho muito com os temas dos povos tradicionais, principalmente indígenas e seringueiros aqui da região do Acre. E uma questão que eu me interesso muito, que eu acho que vem de encontro, né, com essa provocação, uma pergunta acho que muito pertinente para esses tempos de hoje, realmente eu acho que a gente estuda muito pouco a mitologia e contos de fada, assim. Eu acho que mitologia e contos de fada, ela realmente tem uma capacidade de trazer coisas, né, na nossa formação, como os povos tradicionais sempre trabalham com suas histórias sagradas, com seus mitos de criação, que vão além do intelecto, né? E às vezes até além da emoção, assim. Acho que os mitos e contos de fada, mas os mitos principalmente, eles conseguem trazer uma comunicação, né, ensinamentos, né, em outras esferas aí, conscientes, arquetípicas, né? E acho que a gente vive hoje, como Jung fala, numa sociedade desmitologizada, que talvez seja a grande neurose dos nossos tempos, né? Então, acho que a gente voltar o olhar mesmo para essas histórias primordiais, eu acho que assim, tem muito essas histórias, esses mitos de todas as culturas, de todos os povos, né? Tem muito assim a contribuir mesmo na formação, não só de crianças, mas das nossas formações. E é o que eu observo assim que nas aldeias, pelo menos, assim, o momento de contar histórias, de trocar histórias, são momentos lindos de aprendizado. Muitas dessas histórias, às vezes, vêm também na forma de músicas, né? Como salmos judaicos cristãos também eram poesias. E eu acho que isso, de alguma maneira, se comunica além do intelecto e também além da emoção, né? Se comunica de uma forma espiritual, né? Uma maneira muito sagrada de passar conhecimento. Você precisa ativar o seu microfone, tá, Sossó? Oi, gente. Meu nome é Sônia Costa, eu sou artista visual, sou arte educadora, eu estou em formação também como terapeuta bioenergética e sou zeladora de um terreiro em São Paulo chamado Roça de Ogum, e é um terreiro que estuda a força orixá a partir da perspectiva da ayahuasca, que as pessoas conhecem muito como Umbandaime, uma tradição chamada Umbandaime. Então, eu estou nesse estudo também há 20 anos. Quando a Fê falou do bambu, eu me lembrei de algo importante sobre o bambu, porque o bambu ele cresce a partir dos seus nós, né? Ele chega num tamanho, daí ele se enrosca nele mesmo, cria aquele nó e aí ele segue adiante, e é a partir desse nó que ele cria tanta resistência, né? Que ele passa a ser uma planta tão resistente. Então, os nossos nós também têm muito a nos ensinar, né? E a nos fortalecer.
E a gente tem um nó muito grande nesse momento, né? Assim, nesse lugar da transmissão do conhecimento. E eu, particularmente, super, assim, corroboro dessa ideia, dessa pedagogia do sentir, né? Dessa pedagogia dos sentidos. Os povos africanos, o coração é um cérebro também, né? Então, com a potência de pensar, com a potência, né? Uma potência de pensar pelo coração. Então, o que eu sinto na minha prática, assim, como arte educadora, também sou articuladora regional de um programa de iniciação artística para criança em São Paulo, chamado PIA, da Secretaria de Cultura. E lá a gente trabalha muito com essa intersecção do brincar, do encontro e do corpo no território. Então, tudo o que acontece ali é sempre a partir disso, a partir do que o encontro propõe, do que aqueles corpos propõem, e aonde que está esse corpo. Ao meu ver, ele deveria estar mais atrelado à natureza. Mas a gente sabe hoje dessa impossibilidade. Então, uma coisa que a gente trabalha muito, que eu penso muito, é como a gente traz a natureza para a sala de aula. Como a gente traz como a gente reconecta, né, as pessoas com a natureza. Porque essa perda dos sentidos, ela é hoje generalizada, né? Assim, a gente está aqui nas caixinhas, na cabeça, e o corpo ali está totalmente neutralizado aqui, né? Então, para mim, esse é um grande desafio. E como eu sou uma pessoa da pedagogia do terreiro, para mim, a natureza tem um lugar muito central, a conexão com a natureza tem um lugar muito central aí. Muito bom, gostei muito, porque, na verdade, quando eu sempre penso em aprendizado, né, até por também fazer parte de um terreiro, enfim, realmente eu aprendo muito que aprender é lembrar, que, na verdade, uma vez uma pessoa que eu gosto muito, chamada Sônia Costa, me ensinou isso, que aprender é lembrar. Então, é muito importante a gente também fazer esse resgate, né? E esse resgate a partir do nosso corpo, da natureza. Então, muitas das vezes a nossa escola hoje, o formato da maioria das nossas escolas, parece mais uma simulação de uma fábrica, né? Então tem ali o uniforme, tem o sinal que bate para você entrar, né? Tem naquela sala você está tendo aquela matéria e a matemática ela é dada daquele jeito. Eu sempre fui uma aluna do meio certo, porque eu nunca conseguia chegar, eu chegava no resultado, mas não a partir da fórmula que o professor gostaria que eu chegasse. E porque eu chegava em várias outras fórmulas que iam me aparecendo ali na hora, e ele achava que, no final das contas, eu estava colando o resultado de alguém, né? E então, como até esse exercício que a gente fez de encontrar diferentes significados para uma flauta, tem muito a ver com isso. Assim, a gente hoje não valoriza, né, as diferentes formas de fazer. Né? A gente acha que é aquele único caminho que a gente deve seguir, aquilo é o certo, né? Sendo que o certo, dentro do certo, tem muitos certos, né? Tem muitas possibilidades, né? Inclusive, quando a gente pensa em certo e errado, o erro, na verdade, ele é uma chave, né? Ele é uma chave também. A gente tem que valorizar mais esse erro que coloca a gente em movimento e que desperta na gente uma vontade de buscar outras formas de fazer, né? E aí, quando a gente castra ou a gente coloca esse erro, né, como se fosse algo não, e aí a pessoa ela paralisa. Eu falo isso como um grande case de sucesso, porque eu fui uma pessoa que paralisei muito na minha vida, né? E para depois desconstruir isso e descolar essas couraças de que o erro ele faz parte do processo, foi muito difícil para mim. E vira e mexe eu ainda caio nessas armadilhas. Então eu também sinto que uma educação que vai além do intelectual, para mim ela também é uma educação que deveria valorizar o erro.
E é mais ou menos por aí que eu senti escutando vocês falando tudo isso que me veio aqui agora. Minha mão está aqui. Sempre errado, tá vendo os erros? Com os erros a gente aprende muito, né? Mas bem bacana essas coisas, e eu gostei também desse approach aí que a Sônia trouxe, que é a questão da natureza, né? Quer dizer, eu acho que está tudo muito interligado, né? O Sérgio, ele fala da questão da mitologia e como a gente está longe dessa mitologia hoje em dia, né? Essa nossa civilização judaico-cristã, a gente afastou muito, vamos dizer assim, né, da mitologia e com isso também nos afastamos, estamos... Quer dizer, tem uma consciência que cresce de um lado e, por outro lado, tem uma turma muito apressada e muito volumosa agindo de outro, que é a questão do distanciamento que a gente tem da natureza, né? Então, assim, a gente... talvez toda essa questão do clima e da importância e da ameaça que tem hoje em dia, que a gente está ocorrendo, talvez vai começar a nos alertar e a nos propor um outro caminho, certo? E talvez esse caminho passe por isso aí onde que a Sônia chegou nessa questão da aproximação com a natureza, né? Você trouxe o bambu e quantos de nós ou quantas crianças sabem da vida das árvores, da vida dos bambus e como é que é esse processo dele, através dos seus próprios nós, ele vai se fortalecendo, vai crescendo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Você percebe? Então, a gente parte, e a nossa educação, essa educação que é básica, por isso que essa sua pergunta ela me deu um pouquinho de dor, assim, porque ela, quando eu fico pensando nessa estrutura, sabe, de escola, então a gente tem que individualmente agir e aí um dia talvez essa estrutura, como estrutura grande aí de escola, a gente vai conseguir mudar isso, né? Não sei como, talvez através de muitos erros que a gente vai cometer pela vida, mas porque uma das coisas que eu acho que um dos mecanismos que em nossa sociedade é muito forte para nos afastarmos da natureza é a própria escola, sabe? Então, assim, a gente tem muito pouca aula, quer dizer, onde não se usa a cabeça, o papel, o lápis e tal, não sei o quê. Não se faz uma horta, por exemplo, não se vê o desenvolvimento de uma planta, sabe, de uma alface. Com poucas, talvez, escolas aqui na Holanda tem algumas experiências nesse sentido, embora são coisas extracurriculares, né? Mas, enfim, ajuda de qualquer maneira. Então, a gente acaba assumindo assim uma posição, uma postura muito arrogante, né, de seres superiores. Então, a partir daí, todos os outros seres, né, da aranha, a formiga, a árvore, a planta, enfim, os rios e os mares são seres que a gente consegue dominar. Então, não consegue conviver com eles. É difícil isso, né? Respeitá-los nas suas individualidades e essências e jeitos de ser. Então, enfim, eu acho que essa coisa, Fernanda, acontece muito, talvez, no processo individual mesmo, sabe? Não na grande estrutura do processo de buscar uma outra forma de educação, uma educação que passa mais pelo coração. Acho que eu estou pirando aqui, né? Viajando na maionese aqui. Tô que nem o Carlos errando a mão aqui. Isso. Eu acho, nossa, muito, muito rico tudo isso, assim, que vocês trouxeram, me toca bastante. Também compartilho dessa dor que o Carlos
trouxe, compartilho muito desse approach, como o Carlos falou da Sônia em relação à natureza, ou esse afastamento talvez com coisas essenciais, né, que o Sérgio traz também. Isso me faz pensar em algo que é um desafio, inclusive para mim, diário, assim, e é a minha relação com o tempo. E eu acho que o afastamento da natureza, ele obviamente causa um afastamento com o tempo natural das coisas. E eu acho que essa pressa que a gente vive hoje, que é imposta pela sociedade, tanto que a gente, teoricamente, precisa fazer, a gente simplesmente, é como se a gente fosse, de fato, abafando e colocando panos quentes em cima de uma série de coisas que são naturais, que são mais simples, né? E a gente perde essa conexão com o que, de fato, pode nos trazer uma aprendizagem do coração, que passa pelo coração, porque tem o seu tempo, né? Então, recentemente, eu morei em São Paulo, né, 12 anos da minha vida, e agora eu fui pro meio do mato, assim, trabalhar um tempo bem perto da natureza. E eu lembro que eu cheguei nessa cidade, no interior de São Paulo, e fiquei muito preocupada com a conexão da internet lá, porque eu precisava dar aulas, e eu fiquei meio desesperada, porque, nossa, mas lá tem mais queda de luz, a internet ela é a rádio, né? E aí eu me vi numa situação onde eu estava, acho que esse lugar assim que o Carlos trouxe, assim, uma prepotência que eu queria controlar a natureza das coisas, eu queria assim, não vai chover, não vai acabar a luz, não pode não ter internet, imagina, eu preciso dar a minha aula. E eu acho que o aprendizado, por exemplo, que eu tive aos meus 42 anos, um simples fato de estar perto da natureza, ele foi tão profundo, né? Ou de ver aranhas, né, na casa, putz, uma aranha, meu Deus, aquela aranha, e aí a primeira reação que você tem é, não, eu preciso tirar essa aranha daqui, né? Hoje eu olho a aranha e ela olha para mim e eu digo, não, ela tá aqui, eu que estou na casa dela né, e até assim, tive uma experiência recente de horta, essa coisa se enxergar as raízes, preparação da terra, né? Então, eu quero trazer aqui que eu acho que na real fica muito uma dor, que é como né, resgatar o tempo natural das coisas no mundo em que a gente vive, porque eu acho que faz total sentido, assim, e é um desafio muito, muito grande, porque existe essa crença, essa armadilha, assim, de que se talvez a gente seguir o tempo natural das coisas, a gente vai ficar para trás, né? Porque tem muita gente muito acelerada, a gente vê, né, tudo muda tão rápido, tecnologias, crianças, que eu digo assim, adolescentes, empreendedores, disruptivos, né, donos de startups, tudo muito acelerado, mas na verdade eu realmente acho que a gente, enquanto sociedade, assim, cagou muito no rolê, assim, e a dor cara, como que a gente... Enfim, eu também estou viajando na maionese aqui, tá, gente? Então, assim, como que a gente resgata tudo isso, né? E desperta para tudo isso, porque não existe só a conexão com o tempo natural, a conexão com a natureza, e sim o despertar de entender que isso é importante, né? Bom. Eu vou pegar aqui a palavra para dar as boas-vindas para a Cláudia. Estou muito feliz de te ver aqui, Cláudia. Vi ali que você estava indo e voltando, mas está tudo certo. Eu queria muito te escutar. Você viu a pergunta? Você sabe qual é a pergunta que a gente fez? Quer que eu retome para você? Responde de novo. Repete aí para nós, todos, de novo. Bom, então a pergunta é como a gente propõe uma educação que vai além da racionalidade, né? Que vai além desse conhecimento intelectual que fica só aqui na intelectualidade e toca verdadeiramente o coração das pessoas. Tem que tirar do mudo para você poder falar. Eu acho que o Breno pode fazer isso.
Tem um... Como é que fala? Isso. Eu não sei nada. É o seguinte, vocês estão me ouvindo? Sim. Isso é uma questão muito presente na minha vida. Intelecto versus emoção. Eu tive algumas experiências profissionais que me mostraram que o saber me dava muito pouco resultado para lidar com algumas situações. Eu fiz um trabalho com pacientes psiquiátricos e preparei tudo, montar uma peça de teatro. Cheguei lá, cara, tiraram meu tapete, me derrubaram no chão e eu fiquei desarmada. E teve algumas situações, inclusive de agressivas, que eu fiquei com medo, e teve uma vez que eu comecei a chorar. E comecei a chorar e disse, eu não sei lidar com isso, eu não sei o que eu tenho que fazer. Aí 16 pacientes psiquiátricos vieram me abraçar e falaram, agora a gente entende você, porque você chorou também. A gente está acostumado com o pessoal que só fala. Eu fico emocionada de lembrar dessa história. Precisou eu me desarmar completamente e chorar para a gente se conectar. Claro que é um grupo, como eu falei, de pacientes psiquiátricos, mas isso se deu em outras situações, com criança, com adolescente. No momento que eu falei, gente, eu não sei o que fazer agora. E eu falei isso, eu acho, com tanta verdade, que eu sempre pensava, pronto, perdi o trabalho, né? Cara, como é que eu vou falar que eu não sei? A mulher está ali que me contratou. Mas a virada que isso deu e o amor que eu trouxe respondeu a história toda. Então, isso é só para acrescentar que, claro que o saber é importante, né, a formação intelectual, mas sem amor com o que a gente faz, eu acho que não, para mim não funciona, sabe? Se eu não tiver com muito amor na parada, a coisa não me toca, aí também não toca o outro, aí fica batendo ponto, enfim, era isso que eu queria falar. Seu microfone. Vou pegar o gancho da Cláudia, porque também, para mim, tem duas palavras que também me atravessam muito, que é o amor e a confiança, né? Assim, quem ama, confia, né? E eu lembro, eu fiz 2 atividades uma vez com crianças, né? São crianças da periferia de São Paulo, que vivem no meio daquele concreto todo, e eu sempre nesse lugar de como trago a natureza, como faço eles conectarem com isso, como, né, acordo isso de novo neles. E aí eu fiz uma atividade onde eu peguei uns copinhos d'água, umas cumbuquinhas, né, dessas de aniversário de comer bolo, e peguei vela normal, e aí eu falei que eu ia fazer uma atividade onde eu ia acender as velas e eles iam criar mandalas a partir dos pingos de velas, porque eles eram muito agitados e eu queria ver se eles entravam num estado mais tranquilo, um pouco mais meditativo, né, mas saíssem daquele lugar tão agressivo. E aí todo mundo, não pode, as crianças vão se queimar, não pode. E eu falei, não, eu me responsabilizo, e chamei eles e falei, olha, é isso, tudo bem, vocês não vão se queimar, não, a gente não vai, Sônia, tá tudo bem. E aí a gente fez a atividade, e era uma coisa que eu imaginei que ia durar uns 5 minutinhos ali, né, eles pingando a velinha na água, porque quando você pinga, né, naturalmente aquilo vai ficando durinho, né, e eles foram criando as mandalas, e no final uma coisa que era para durar 5, 10 minutos, a gente ficou quase 30 minutos, eles ficaram assim encantados com esse lugar da água e do fogo, e saíram com suas mandalas também. Então tem um lugar assim, eu sou uma pessoa muito otimista, tá? Eu acordo todo dia de manhã pensando como a gente atravessa isso. Eu acredito muito nisso, na criatividade, na boa vontade, naquilo que às vezes é muito simples e muito barato.
Às vezes parece que para transformar a educação precisa de grandes investimentos. Acho que precisa de pessoas de boa vontade, com muito boa vontade, muito amor no coração, assim. Você está no mudo, tá, Carlos? Isso. Agora foi. Então, agora até que me bateu uma coisa que a Cláudia falou e da Sônia também agora, que que pode também ser uma chave aí para responder um pouco essa pergunta, ou pelo menos, enfim, acho que a pergunta não tem uma resposta, deve ter centenas de respostas. Mas uma coisa que me parece que é fundamental numa nova educação é uma coisa muito antiga, que é a questão do diálogo, sabe? A questão de você se colocar não como o dono do saber, vamos dizer assim, né? Mas dentro de um processo, onde você também é um elo desse processo, você percebe? Quer dizer, você e os alunos, e as pessoas, e as crianças, e os adultos, e as pessoas com quem você está com ela, está num processo. Isso é uma história que eu demorei muito a aprender, porque, como diretor de teatro, por exemplo, a insegurança é um negócio danado, viu? A insegurança faz a gente parecer muito seguro, né? Está muito seguro, aquela coisa assim. Então, eu, num processo de montar uma peça de teatro, por exemplo, mas estava tudo fechado. Antes de começar os ensaios, não tinha nem como um ator ali fazer uma outra coisa diferenciada do que estava no papel, do que eu tinha escrito, etc. Tá? E aí, teve uma vez que eu estava meio infeliz com esse processo, e aí soltei, dei um chute assim, no pé da barraca, entendeu? E resolvi construir uma peça de teatro a partir de um incômodo. E esse incômodo era um conto do Guimarães Rosa, e esse conto, toda vez que eu lia esse conto, chegava lá pelas tantas e começava a chorar. Aquilo ali me incomodou profundamente, que negócio. Aí fui conversar com uma mulher aqui, e ela falou, vai atrás dessa lágrima sua, vai atrás dela, vai saber o que é isso. Aí eu fui literalmente atrás dessa lágrima, mas eu vou fazer um diálogo com esse conto do Rosa, e não sabia o que ia acontecer. Saí daqui, fui lá para o interior de Minas, de onde é que eu venho, peguei uma barca lá no Rio São Francisco e refiz uma viagem que eu tinha feito quando eu tinha 6, 7 anos de idade, com meu pai, minha mãe, meus irmãos, pelo Rio São Francisco. Só que naquela época tinha aquela barca maravilhosa, né? E agora o rio já não tem aquela profundidade mais, não tem mais aquela barca. A barca só anda, aquela barca famosa do Rio São Francisco, só anda agora 10 quilômetros e tal. Mas naquela época, era início dos anos 60, a gente saiu lá de Pirapora, foi parar lá na Bahia. Lá no interior. Era para pagar uma promessa, mas que eu ia morrer quando estava para nascer, eu acabei não morrendo, então foram fazer essa promessa, pagar essa promessa. Aí eu fui reconstruindo essa viagem, entendeu? Eu fui juntando as coisas da minha infância, fui conversando com os parentes todos que eu ia encontrando pelo caminho e tal. E aí cheguei em São Paulo, na casa de um amigo, e falei, cara, olha isso aqui, o que a gente faz com isso? Aí começou a sair desse zero, começou a sair, entendeu? Agora eu não quero outra vida, não sei isso, sabe? Assim, o processo, às vezes é um processo que aquilo que a Júlia, né? Júlia disse ali, a questão do tempo, o tempo corrido e o ter que, né? Ele também atua como, às vezes, um freio. E eu tinha também uma estreia, né? Uma estreia, você tem público, você tem vários teatros que já te compraram, então, quer dizer, não dá para você fazer qualquer coisa, não dá para ficar viajando também o tempo todo na maionese, entendeu? Então, aquilo, ele tem que transformar numa forma, etc., tem que chegar num ponto para você apresentar para o público, né?
E esse processo todo ele se deu assim a partir do não saber para onde ir, é que se chegou em algum lugar, né? Me lembrou um pouquinho também o que a Fernanda falou no início, a questão da importância dos erros, né? Que eu acho que assim, é estar aberto para outras coisas e outras possibilidades. Então, eu não sei, a questão da educação também, eu acho que ela pode, se a gente se colocar, a gente tem algum saber que as pessoas esperam da gente, mas as outras pessoas que estão ali, elas também têm os seus saberes. Então, essa troca é uma coisa que pode resultar numa educação de coração. Carlos, é legal isso. A gente estava falando de diálogo, né? E da verdade, do coração. Você entrou em diálogo com o incômodo, né? Do conto aí do Guimarães, da lágrima, e foi dialogar com as tuas memórias. E então, assim, a gente está aberto para dialogar, né? Para ouvir verdadeiramente todas as coisas, as nossas e a do outro, sejam crianças, adultos, seja quem for, alguma coisa sai, eu imagino. Eu acho que sim, a gente pensando também, né, refletindo, né, tudo que a gente está trocando aqui, eu me penso muito também nessa realidade de Brasil de escola pública de hoje, né? Assim, como que deve ser difícil também, né, para os professores que tem que estar ali dentro de cumprindo ali um plano de aula, muitas vezes imposto, né, ultrapassado, e ao mesmo tempo tendo que lidar com uma realidade muito dura, assim, porque a realidade da escola pública no Brasil hoje, da falta de verba para as coisas essenciais, básicas, né? Aqui no Acre, da onde que eu falar aqui da onde que eu tô, né, e que eu escuto relatos de amigos professores. A gente está com questão de facção criminosa dentro de sala de aula, comandando ali o que o professor pode ou não pode falar, o professor tendo que lidar com essa camada também, professor tendo que lidar com o fundamentalismo religioso dentro de sala de aula, que, né, assim, que a professora vai ter dificuldade de falar sobre um tema de religião afro, da própria história do Brasil, né? Então, tá muito duro ser professor no Brasil hoje em dia, assim. Então, eu penso como a gente alcança um ensinamento de mais qualidade, que toca mais os sentimentos, que transcende essa questão do racionalismo, mas com tão pouca qualidade, tão pouco estrutura, né, para os professores, né? Até para eles se trabalharem com salário que não é digno. Então, acho que é um outro grande desafio que a gente tem mesmo. Assim. Eu acho que ele tem que ser uma reforma profunda na educação e na sociedade, né, para a gente assim, realmente também conseguir aí pensar novas disciplinas ou possibilidades. Eu acho que as condições de trabalho do professor e dos profissionais de educação hoje, principalmente no Brasil, né, falando do Brasil, estão severas, assim, estão muito difíceis, né, dentro de uma sociedade que se torna cada vez mais radical, mais ignorante, anti-ciência, né? Como deve ser professor nesse Brasil de hoje? Sérgio, é muito, muito bom isso que você trouxe. Eu lembrei que antes de eu sair do Brasil, há muitos anos atrás, o governo Brizola, com Darcy Ribeiro, eles fizeram umas coisas incríveis, os CIEPs, né? Eu participei disso. E a gente fazia treinamento para professor. Treinamento é o quê? Brincar, o professor sempre é uma profissão injusta, né? Cruel, eles ganham mal, sempre foi punk, sempre foi ruim. E agora, então, deve estar um horror. Minha irmã é professora, ela foi chamada a atenção porque ela foi falar dos afros, dos orixás, foi chamada a atenção no departamento estadual da cidade que ela mora. Então, fazer projetos que eu não sei, tá difícil, mas pensar isso, né? Como colaborar com essas pessoas também, né? Porque a gente vive numa bolha, somos privilegiados, né? São amigos bacana, todo mundo
viajado, sabe das coisas, viaja na floresta, tem contato com índio, mas, cara, o que eu converso com a minha irmã é de chorar, é de arrepiar. O despreparo das pessoas, a falta de grana. Então, há de se pensar sobre isso, né, também, né, fazer projetos dentro da escola, se isso, eu nem sei se teria essa entrada, né, como teve um dia com Darcy Ribeiro e Leonel Brizola. A fala do Sérgio me fez lembrar uma coisa que eu sempre penso, né? Eu falo assim, gente, se a gente chegasse em 1900, numa sala de aula, pegasse uma criança, colocasse na cápsula do tempo e trouxesse para 2021, ela ia cair dentro de uma sala de aula quadrada, uma sala, com carteiras, com uma lousa e com uma figura lá na frente que detém o conhecimento, que detém a autoridade. Não seria praticamente nada diferente, assim, né? Passaram 121 anos e uma estrutura que ela não atende mais. A diferença é que hoje as crianças têm o celular no bolso, né? E muitas vezes questionando o professor pela pesquisa que ele está fazendo no Google, que não necessariamente corresponde também à realidade, né, do conteúdo ali. Hoje os professores são muito estão lidando muito com essa questão do celular, isso é uma questão muito séria também, assim, né? E como a Cláudia falou, é um lugar assim que não tem suporte. A maioria tem depressão, tem vários amigos, professores que têm síndrome do pânico, porque já foram agredidos, porque têm medo de agressão. Aqui em São Paulo também as facções entram muito forte. A gente tem a Lei 10.639, né, que permite, né, que diz que tem que ter, né, a introdução das culturas afro-indígenas. E você não consegue aplicar. Você não consegue, porque você vai fazer, às vezes, uma festa de São João e os pais evangélicos falam que não é para botar mais o nome de São João, que tem que colocar um outro nome na festa. Então, é uma coisa que ela é muito séria, ela é muito grave, ela é muito estrutural. E realmente a situação está ficando mais difícil, não está ficando mais fácil. A gente tem, assim, umas alternativas, mas é isso. Escolas, né? Escolas particulares, um projeto aqui, um projeto ali. O próprio PIA, que é da Secretaria de Cultura, é um projeto muito importante. Mas, vamos dizer assim, a grosso modo, a situação ela tá piorando. E é por isso que eu disse no início que essa pergunta ela me provocava uma certa dor, sabe? Por causa exatamente dessa estrutura da educação. Então, eu acho que se você colocar, seguindo aí, Sônia, o que você falou, uma criança de 1930 numa sala de aula de hoje em dia, ela vai perceber que o pessoal de hoje em dia está muito mal preparado, entendeu? A estrutura é a mesma, a lousa, as cadeiras, mas ela estava muito mais bem preparada, sabe como é que é? Para escrever um texto, para escrever redação, enfim, para saber sobre geografia, história, essas coisas todas. É isso. Eu não sei o que, essa pergunta, eu não sei mais o que dizer, viu? Difícil. Eu conheço bastante gente da antroposofia, e as escolas antroposóficas têm tudo isso aí, ou quase que você falou, Carlos, tem a horta, tem coisas muito bonitas, né? Tintas e pinturas e poemas, e eu sempre fico muito triste porque que no Brasil, principalmente, né, no Brasil, uma camada social tem acesso a um ensino diferenciado, com qualidade, com espaço para a poesia, né? Para o sentimento. É uma camada muito pequena. E a grande massa, né, das crianças que estão na escola primária, eu venho eu passei por escola primária, no meu tempo, escola pública, quer dizer, tinha um diferencial também das amigas de escolas mais particulares.
Sempre teve, né? E agora o funil parece que está cada vez mais, porque entrou essa questão, né, toda da religião, dos evangélicos, dessa loucura toda que virou o Brasil. Mas é desigual. O meu filho aqui na Europa, ele estudou numa escola em que tinham níveis diferenciados. De acordo com a nota, você vai ou ser doutor ou ser pedreiro. Então, já desde os 10, 12 anos, eles já te encaminham para esse funil. Falando de Europa, para a gente não achar que só aí que tem problema. E o meu filho, por um ponto em matemática, ele não foi para um nível mais alto. Então, ele chegava em casa e ele me mostrava, a irmã dele estava numa escola, estava num nível maior e ele foi para um nível menor. Então, ele me mostrava, ele tinha metade de uma A4 num tema, num assunto que a minha filha tinha um livro inteiro. E aí eu comecei a frequentar a reunião de pais, eu sempre me meti nessas coisas da escola, e eu perguntava, vem cá, meu senhor, para o diretor, né, por que esse grupo de lá tem filosofia, vão quando eles vão passear, eles vão para conhecer, vão para a ópera, vão para o museu, e o grupo que o meu filho está vai para conhecer o estádio de futebol. Me explica isso. O que vocês... Eu quero que ele tenha filosofia também. Ah, minha senhora, ele não tem condição para isso. O funil é cruel, sabe? É cruel. E isso desmotiva, existe essa palavra? Tira a motivação das crianças de estudarem, de aprenderem, porque é muito chato, é muito básico, é muito pobre, né? Sim, tem até tem um livro muito legal que se chama O Mestre Ignorante, do Jacques Rancière, que é um francês, e ele fala muito dessa emancipação intelectual, né? Que é realmente de você conseguir compreender que todo mundo tem o seu saber, né? E aquilo precisa ser valorizado, né? E colocado assim na mesa sempre quando a gente vai enquanto professora, né? Eu dou aula assim, né? Eu já até tento. Existem coisas que a gente pode fazer mais na estrutura mesmo, que pode parecer talvez, não sei, mais sutil, mas ao invés de ficar a pessoa em pé, com todo mundo sentado, um atrás do outro, tentar fazer formatos mais circulares para a gente conseguir se enxergar de mais igual, né? Mas eu sinto também que daquilo que vocês foram falando, me veio muito a questão da tecnologia, quando a Sônia falou do celular também, que eu acho que a gente se perde muito nessa tecnologia que não é uma tecnologia ligada à ciência, né? O Ailton Krenak, ele fala muito isso, que ele nem gosta dessa palavra tecnologia, que para ele prefere, né, quando a gente está falando, quando ele pensa na tecnologia que às vezes a gente pensa como algo útil para nós, ele pensa como ciência. Mas essa tecnologia que a gente fica falando, né, que ela é tão importante, tão boa, na verdade, ela vem para colocar a gente num lugar bem dependente. E eu acho que a gente se perdeu muito da tecnologia humana, né, que é a tecnologia mais potente que a gente tem. Né? Então, é um abraço, por exemplo. Quer tecnologia mais potente do que essa, né? Então, a gente se perdeu dessa nossa tecnologia e eu acho que a gente deveria trabalhar mais pensando sistemicamente, né? E não tão intelectualmente dentro dessa caixa que é essa cabeça. Então, eu fiz a gente fazer esse exercício até do bambu também, para a gente compreender também um pouco mais o nosso corpo, né? E como a gente consegue absorver tudo isso pensando no nosso corpo enquanto uma tecnologia, que é uma tecnologia muito potente, muito inteligente, altamente adaptável, né? Então, eu também acho que essa desconexão com o nosso corpo, com essa tecnologia humana, faz com que a gente também fique sempre dentro de uma caixinha e confortável dentro daquela caixa, né, sem conseguir, na verdade, sair dela.
E aí, não sei o quanto todo mundo aqui conhece o Daime, talvez o Sérgio conheça, né, porque está no Acre e tal, mas o mestre Irineu, que é um grande professor, né, o Daime, ele tem toda aquela... Tem uma... Não sei se a palavra é rigidez, mas ele tem uma ordem, né, dentro do trabalho dele, onde as pessoas elas ficam fazendo um passo que é um bailado dentro de um quadrado, e tem muita gente que às vezes critica isso, né, e fala, nossa, mas aquilo ali é tão... Por que é tão rígido? E aí ele falou uma vez, né, me contaram essa história, que aí ele fala, eu quero ver você voar no seu quadrado. Eu acho que o desafio é você voar no seu quadrado, né? Então a gente também compreender essas limitações que a gente tem, que para mim também humildade vem muito disso, que é de você compreender as suas limitações. E eu acho que a gente também deveria ensinar mais as pessoas a voarem nos quadrados delas, né? Então, me veio tudo isso com vocês falando aí. E temos uns 5 minutinhos para a gente poder concluir. E, de repente, a gente pode fazer um check-out. A Sônia, você quer falar mais algumas palavras? E aí a gente pode seguir para o check-out. Sim, eu quero agradecer e queria deixar aqui, para quem não conhece, o nome do Nego Bispo. Nego Bispo é um quilombola maravilhoso, assim, quem não seguir, siga Nego Bispo, tem falas dele incríveis, assim, no Itaú Cultural, onde ele é um homem muito simples, quilombola, mas com um saber incrível, e que ele traz muito, fala sobre educação, sobre a mercantilização do saber. Então deixo aqui para vocês de presente aí, para quem não conhece o Nego Bispo, e agradeço muito, muito mesmo por essa oportunidade, um grande prazer conhecer vocês, viu? E vamos na fé, e vamos na fé, na confiança, na criatividade, que havemos de fazer tempos melhores aí. Com certeza. Muito obrigado também por essa oportunidade de participar desse papo e de conhecer vocês, né? Cada um trazendo suas histórias. Saio mais rico dessa uma horinha aqui digitalizada dessa reunião. Aprendi mais coisas. Muito bom. Vamos ver. Eu acho que a gente mais ou menos sabe como fazer essas coisas todas. Estamos fazendo no decorrer da nossa vida. É que a gente é aquela gota de água num oceano, né? Então, um dia a gente faz a diferença, ou já está fazendo a diferença e nem sabe, né? Um beijo a todos vocês. Bom vê-los aqui. Quero agradecer também, super rico, acho que foi uma maneira incrível aí de começar a sexta-feira, e foi muito legal conhecer mais integrantes desse Pingo d'Água, então foi lindo. Obrigada, Fê, pelo convite aí, e prazer em conhecê-los. Mas para agradecer também, acho que foi incrível, né? Essas oportunidades da gente trocar coisas boas. Eu acho que do mestre Irineu também, um verso que ele tem de um dos hinos, que é muito bonito, que ele fala que a gente precisa acabar com o correio da má notícia, né? E eu acho que esse correio da má notícia está muito grande, muito forte já no mundo, e acho que essas são oportunidades da gente, né, incentivar o correio da boa notícia, dessas trocas, das coisas boas, né, dos sonhos, das utopias, né, da gente pensar aí em conjunto um mundo melhor, né? E achei lindo assim a proposta desse festival, um festival de diálogos, né, conectando pessoas, assim, achei fantástico, assim, genial, um super projeto. E é isso, assim, de todo o coração, aqui desde a Amazônia, do Acre, assim, muito muito obrigado mesmo e muito axé pra gente. Já me dá vontade de trazer todo mundo para Amsterdã e a gente fazer no Munganga, abrir um papo com a humanidade europeia. Obrigada, gente. Um beijo para vocês.
Obrigada, gente. Obrigada. Para fechar, peraí que eu vou fechar com o nosso som. Demos... Só gratidão. Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado a todos, Cláudia, Carlos, Júlia, Sônia, Sérgio. Muito bom ouvir o flow de vocês aqui atrás. Foi bom. Eu vou pôr aqui no chat para vocês um pequeno feedback que vocês podem dar para a gente, clicando nesse link, sobre como a experiência foi para vocês, desse formato, do diálogo em si, e aí a gente consegue absorver isso e evoluir dali também. Foi um prazer. Muito obrigado. Axé, gente. Tchau. Manda o nome do livro e do autor, o Jacques aí, o francês, que eu fiquei a fim de ler. Vocês vão ser todos conectados também por um e-mail nosso, onde vocês vão ter o contato de todo mundo e o nome de todo mundo. E ali vocês podem trocar informação também. Ok? Sim, tá bom. Combinado. Tchau, tchau.